Bom dia, pessoal. Nós vamos iniciar e as outras pessoas vão entrando no decorrer do encontro. É com muita alegria que nessa manhã nós recebemos o Pedro, que com certeza preparou um conteúdo riquíssimo para vocês. Nós convidamos as nossas colaboradoras, né? Convidamos também os dentistas que fazem parte da nossa mentoria porque sem dúvidas é importantíssimo tudo isso que você vai falar, tá, Pedro? Eu gostaria que você se apresentasse e ficasse com a palavra aí. Eu vou anotando algumas dúvidas aqui e no final você esclarece para todos nós. Seja bem-vindo. Combinado. Obrigado, Luísa. Obrigado, pessoal, por me receber. Me apresentando melhor, sou Pedro. Sou contador, sou aqui de Belo Horizonte, sou um dos fundadores da Caravela Contabilidade. A gente está aí no mercado desde 2021, ajudando o empreendedorismo brasileiro. E a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre contabilidade, sobre a parte legal, sobre a parte chata também. Então a gente vai trazer muita informação para vocês, tá? É, a Luciana, minha colega que trabalha aqui com a gente, está aqui participando também, tá? Se tiver alguma pergunta, pode botar no chat que a Luciana vai filtrar para a gente poder responder, para não deixar ninguém com dúvida, tá? E hoje a gente vai falar sobre os cuidados contábeis, e a documentação para as clínicas odontológicas, também para os dentistas autônomos também, tá bom? É, Luísa, você quer fazer algum comentário antes de eu começar? Não pode começar, tá? Aqui Bacana. Pedro, a gente tem dentistas, né? Mas principalmente colaboradores de clínicas médicas e odontológicas. E temos algumas que são, na verdade, médicas odontológicas mesmo, são clínicas mistas, tá? Ótimo, ótimo. Então vamos lá. Pessoal, primeiro eu vou trazer só uma breve explanação sobre dois tópicos, né? Que é primeiro sobre sonegação versus elisão fiscal, tá? O que que é sonegação? Sonegação é quando você emite uma receita, quando você não emite uma nota fiscal ou quando não emite um recibo para o seu paciente. Então, você está deixando de informar para a Receita Federal que você teve aquele rendimento, tá? E, consequentemente, isso não vai ser tributado. Se não é tributado, a gente vai entender ali que a Receita vai entender que você está sonegando aquele valor e não quer pagar o imposto sobre aquele valor. Tá? Isso tem um risco muito alto, porque cada vez mais a Receita Federal ela está se profissionalizando para pegar essas infrações com muito mais agilidade, tá? Então, antigamente tinha muito tratamento que a pessoa pagava, a maioria dos tratamentos a pessoa ia pagando em dinheiro, em espécie, e isso criou um hábito ruim dentro dos empresários como um todo, né? Mas trazendo ali para a clínica odontológica, clínica médica, dentista autônomo, isso era muito comum. E aí a Receita vem desenvolvendo diversos mecanismos para evitar essa sonegação. Até o próprio Pix, né? O Pix não foi feito para facilitar nosso lado, foi feito para facilitar o lado da Receita Federal, tá? Então, se você hoje não está emitindo nota ou não está emitindo recibo para um tratamento que o cliente pagou via Pix e não pediu o recibo ou não pediu a nota fiscal, você está sonegando, tá? E existe um detalhe que, meu cliente não pediu a nota fiscal, meu cliente não pediu o recibo, então não vou fazer. Meu cliente não quer passar os dados. Não precisa do cliente passar os dados, tá? Hoje você consegue emitir a nota fiscal ou o recibo sem informar o tomador do serviço, tá? Você é o prestador do serviço, o cliente é o tomador do serviço, então você consegue fazer isso e evitar esse problema. O seu lado você fez que é emitir o documento fiscal correspondente ao serviço. Tá? E existe outro ponto que é a elisão fiscal. A elisão fiscal é quando a gente faz um planejamento tributário, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, identifica como que ela pode atuar pagando o menor imposto possível. Tá? Alguns exemplos, tá? Em clínica médica, do Simples Nacional, médica e odontológica do Simples Nacional, a gente consegue fazer, utilizar do fator R, né, que é ter ali pelo menos 28% da folha de pagamento, 28% do faturamento destinado à folha de pagamento, para que você possa reduzir os impostos.
tá? E levando para o lucro presumido, lucro real, a gente consegue também fazer equiparação hospitalar, né? Então você consegue reduzir alguns impostos, é, utilizando dessa estratégia de maneira totalmente legal. Tá? Então, trazendo esses dois pontos para vocês entenderem o que é sonegação e o que é lisão, e a gente, como contador, a gente tem que atuar sempre na parte de elisão, fazer o planejamento tributário do cliente dentro da lei para que ele possa pagar menos impostos possíveis, tá? E lembrando, né, botei até um asterisco aqui nas minhas anotações, a nota fiscal ou recibo, se o cliente não passar os dados, não significa que você não precisa emitir, tá? Você consegue emitir, só não vai informar quem foi o tomador do serviço, tá? Um outro tópico para a gente comentar é diferenciar pessoa física e pessoa jurídica, tá? E isso entra até dentro do que a gente vai conversar sobre toda a documentação contábil e o cuidado que a gente precisa ter, tá? A pessoa física, a Mirella até comentou sobre isso, tá? Eu acredito que a gente esteja até falando de coisas diferentes, mas vamos chegar nisso também, tá, Mirella? A tributação da pessoa física e da pessoa jurídica é diferente, tá? O dentista autônomo, ele trabalha como pessoa física e agora ele consegue até melhorar essa emissão do recibo, né? Dentro do Carnê-Leão já tem lá o Receita Net, ou o Receita, o recibo, né, que você consegue fazer para o seu cliente. Tá? E esse recibo ele já vai automático para a base de dados da Receita Federal e para o histórico do paciente. Então, se ele entrar também ali no aplicativo da Receita Federal, ele consegue ver todos os recibos que ele teve de despesa médica, de despesa odontológica, psicólogo, terapia ocupacional, que são os gastos dedutíveis no imposto de renda de pessoa física, tá? Então, o médico e o dentista autônomo, ele tem que preencher essa documentação toda no portal do Carnê-Leão, tá? Então, todo atendimento, todo paciente que ele fez ali, ele vai lá e vai preencher a informação. Se o cliente não passou os dados dele, não tem problema, mas a maioria tende a pedir porque isso deduz do imposto de renda, diminui o imposto que ele tem que pagar. Tá? Então é um ponto muito importante. Depois eu vou até fazer uma simulação aqui com um cliente nosso, como que você pode fazer isso, tá? E aí, você preencheu isso. Ótimo. Aí agora você também tem que preencher também todos os gastos, todos os custos que você teve naquela prestação de serviço. Porque senão você vai pagar o imposto só sobre tudo que você faturou, mas você vai esquecer ali os dados que você tem de gastos para prestar aquele serviço, tá? Então é importante você ter um auxílio de contador para ele te ajudar a estruturar o plano de contas dentro do Carnê-Leão para que você não tenha problema na hora de pagar imposto, tá? A questão do Carnê-Leão é extremamente importante você fazer ela no decorrer do ano, porque você tem que pagar o imposto mensalmente, tá? E na hora que você vai fazer a sua declaração de imposto de renda como pessoa física, não como profissional, você também vai ter seus gastos, você pode ter outras fontes de renda, tá? E na hora que você começa a fazer a declaração de imposto de renda, você puxa tudo isso e dependendo você teria até imposto a restituir. Se você vai deixa para fazer no final toda a parte do Carnê-Leão que você deveria fazer mensal, você faz no ano seguinte, na hora da entrega do imposto de renda, você está indo contra a legislação, tá? Corre risco ali de multa e juros e tudo mais, e você tende a fazer uma declaração de imposto de renda errada. A maioria das vezes acontece isso, porque você esquece da sua atuação como pessoa física que não é profissional e coloca a sua parte profissional, tá? Então, quem atua como autônomo aí, vamos lá. Todo mês fazer o fechamento do Carnê-Leão, emitir os recibos para os pacientes e registrar todos os gastos, tá? Eu vou até fazer um exemplo aqui com vocês agora de uma paciente nossa, de uma cliente nossa. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Tá liberado aí para compartilhar. Tá liberado? Deixa eu ver aqui onde que Sim. faz. Share screen, achei. Deixa eu só logar aqui primeiro.
Vamos entrar aqui no Carneleão. Pessoal, só me dá um ok aí se apareceu que eu compartilhei a tela. Sim, tá dando para ver sua tela já. Ótimo. Então, aqui é um exemplo de uma cliente nossa, tá? Então, a gente vai fazer aqui o novo formato de recibo, tá? Que é o Receita Saúde. A gente vem aqui na parte de rendimentos, então todo mês você tem que preencher esses rendimentos, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, Receita Saúde, e vai informar o pagador, que é o tomador de serviço, tá? No caso aqui, eu vou colocar eu mesmo. Pronto, a gente preencheu o CPF, já aparece o nome da pessoa, a gente informa se ele é o pagador e se o pagador é o beneficiário do serviço, então se sou eu mesmo que estou utilizando, porque às vezes o pai pode estar pagando para o filho, a mãe pode estar pagando para o filho, e você preenche os dados aqui do o CPF da criança, tá? No caso aqui sou eu mesmo. A gente informa o valor, tá? Vamos botar aqui um valor de R$ 1, só para a gente poder gerar o recibo. Data do pagamento, então vamos colocar aqui hoje 29/10/2024. A sua ocupação, então se você é médico e dentista ao mesmo tempo, você pode ter as duas ocupações aqui. No caso, ela é só dentista, colocamos o registro e a gente coloca aqui. Vamos colocar aqui manutenção de aparelho. Manutenção de aparelho fixo. A partir do momento que eu clico aqui em emitir, pronto, a gente já tem o recibo do Receita Saúde. A gente pode pegar esse PDF e enviar para o paciente, mas a partir do momento que ele está aqui, ele já foi enviado também para a parte de rendimentos do profissional, da dentista aqui no caso, tá? Então, na hora que eu, Pedro, for fazer a minha declaração ano que vem, esse documento já vai estar lançado para mim como despesa de saúde, tá? Ou seja, o seu paciente vai ter uma comodidade porque já vai estar lançado e não precisa ficar pedindo recibo ali no final do ano, na época do imposto de renda, que é o que muito acontece, né? Parece um cliente que você atendeu em janeiro, aparece um ano e meio depois querendo recibo. Você nem lembra o que tinha feito para ele, tá? Então, por isso que é importante você fazer isso aqui instantaneamente, tá? E é muito fácil fazer. Entrou no Carneleão, login gov.br, preencheu, gerou o recibo, já foi para o seu cliente, para o seu paciente, tá? E para você já foi lançado. Então, ótimo. Aí você vai vir aqui e lançar os pagamentos. Os pagamentos são os gastos que você teve para operacionalizar todo o seu, todo o seu consultório, tá? Tem algumas despesas que são dedutíveis e outras não. Então, por exemplo, vamos aqui, ó, despesas dedutíveis: água, aluguel, condomínio, gás, material de trabalho, que é o mais comum. Você vai vir aqui, lançar o que foi, 29/10, por exemplo, e vai colocar aqui é, insumos para limpeza, limpeza de dente. E aqui você lança o valor. Aqui eu vou lançar R$ 1 também, só para a gente conseguir fazer, tá? É importante que você tenha esse documento, tá? É importante que você peça esse documento. Então, recebeu lá todo o histórico de coisas que você precisa comprar, você comprou, pediu o documento e armazena isso. Recomendo que você armazene de uma maneira digital, tá? Mas se você receba isso físico também, você guarde, tá? Então a gente clica aqui em incluir pagamento. Pronto. Você lançou todas as suas receitas, os seus rendimentos e também lançou ali os seus gastos. Isso é extremamente importante. Para quem já está num modelo mais digital, eu recomendo que você tenha um, um sistema para fazer a gestão dessas notas fiscais, tá? Hoje, deixa eu ver se a gente consegue entrar em um aqui. Aqui, Pedro, só te interrompendo aqui, na nossa Hum, comunidade, quase 100% a gente utiliza o sistema, né, o CRM do controle odonto. E o uhum, controle odonto, a gente faz emissão de recibo e nota fiscal já integrada. A gente tem a opção já integrar, então assim é bem simples, porque lá já tem os dados dos pacientes, já tem todas as ótimo. informações.
Então, assim, é com um Ótimo, clique mesmo. 2 segundos você emite uma nota fiscal. No caso aí, o recibo, né? Para as pessoas físicas, lá também você pode emitir esse recibo por lá também, o que facilita bastante, tá? ótimo. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Ótimo. Vamos voltar. Então, se já tem isso, é ótimo, tá? Só não pode esquecer de preencher o carnê-leão também, tá? Ver se tem alguma integração para preencher o carnê-leão, alguma coisa, porque é ali No que vai caso, sair pessoa toda a parte jurídica? pessoa física, Ah, tá, porque tá? aí Pessoa no caso. jurídica é. A pessoa jurídica, ela não emite recibo, né? Ela emite a nota fiscal. E Isso, aí a contabilidade, ela tem uma obrigação acessória a ser entregue, que é a DEMED. Aí na DEMED a gente informa tudo a empresa, né, aquele CNPJ odontológico ou médico, teve de serviço, né? E aí, na hora que o paciente vai fazer a declaração de imposto de renda dele, ele clica na pré-preenchida, já puxa os dados de saúde que ele teve, os gastos de saúde que ele teve, tá? tem. Então, essa DEMED, essa declaração, ela meio que substitui e complementa na pessoa jurídica ali esses dados de pessoa que seriam de pessoa física, tá? Então, por isso que é importante emitir a nota também. Obviamente que se o paciente não quer informar os dados, ele não vai ter o benefício de dedução de imposto, mas lá na frente você vai estar resguardado, tá? Ótimo. Agora vamos falar um pouco mais, gente. Primeiro, alguém ficou com alguma dúvida nesse ponto? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ótimo. Se tiver, pode mandar aí, tá bom, gente? Ô É, Pedro, oi. a Mirella, ela teve, né, manifestou falando que ela tem dúvida em como emite a nota fiscal sem os dados do tomador. Ótimo. No portal da prefeitura, você consegue clicar num botãozinho que é falando justamente isso, né? Emitir a nota fiscal sem informar os dados do tomador, tá? Normalmente, num sistema, a gente precisa fazer essa configuração, tá? Mas no portal da prefeitura você consegue fazer isso diretamente. Então, é possível, é só você informar seu contador, olha, eu estou com muito problema de não conseguir emitir nota fiscal porque não tem os dados do tomador. Aí o contador vai te fazer essa configuração para você no seu sistema ou te orientar dentro do portal da prefeitura da sua cidade, Ô Pedro, tá? ela deve estar com dúvida, porque o que que acontece? Como eu te falei, pessoal, quase 100% da comunidade usa o controle odonto. E ele é Uhum, integrado já com a prefeitura. Então, quando a gente ótimo. acaba de receber, a gente emite a nota fiscal ali e automaticamente ele vincula o paciente. Dentro do controle odonto, dentro da plataforma, a gente não consegue emitir uma nota fiscal avulsa, né? Uhum, Sem vincular ali com a pessoa realmente. Então, neste caso aí, ela teria que entrar na prefeitura, no site da prefeitura. Coisa que a gente não faz mais, né? O contador ele já pega lá a remessa pela prefeitura, porque a gente faz, né? Mas eu também não sabia que a gente poderia, no caso, fazer essa emissão sem o nome do tomador, né? Agora tem isso. toda a questão, porque, por exemplo, eu não quero a nota fiscal. Beleza, eu vou fazer a emissão aqui sem o nome do tomador. Ano que vem, se aquela pessoa pedir uma nota fiscal, eu tenho como falar, olha, aquela vez você não pediu, e aí eu emiti sem o nome. Como que eu trabalho nessa forma aí, nesse caso? Isso aí é muito importante você validar isso com o cliente. Olha, eu vou fazer, dar o prazo para fazer essa emissão da nota fiscal. Olha, se você não me passar os dados, eu não consigo fazer a nota fiscal e lá na frente você não vai ter direito a essa restituição. Porque não são todas as prefeituras que você consegue cancelar a nota ou alterar uma nota, tá? Exemplo, na prefeitura de Belo Horizonte, eu consigo alterar a nota mais 6 meses. Tem prefeitura que é um mês. Então, não dá para deixar o controle disso na mão do paciente. Então, é muito importante avisar: olha, eu vou fazer a nota fiscal com seus dados. Ah, não quero. Então, se você não quer, você não tem direito de pedir daqui 1 ano e meio a nota fiscal. Tem que deixar isso muito claro. Quando a Mirella mandou pergunta, quando tenho dados, tiro o nome da pessoa, mesmo que ela não peça. Exatamente. Tem que tirar. Se você tem os dados e ela não pediu, você tira. A não ser que ela chegue, olha, não quero, não posso me expor de nenhuma maneira, não quero nota fiscal, não quer nada. Aí, acredito que isso seja exceção, tá, gente?
Aí você vai lá no portal da prefeitura, se não tem como fazer por dentro do sistema, você vai lá no portal da prefeitura, emite a nota e garante a sua parte, tá? A contabilidade vai puxar essa nota fiscal depois, sem os dados do tomador, né? Mas a sua parte, evitar esse problema com a Receita Federal, você já evitou, tá? Nesse ponto, ficou tranquilo, gente? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tal qual também no portal da prefeitura você consegue emitir nota para estrangeiros, tá? Então, o estrangeiro que não tem CPF, não tem nada, e você quer fazer a nota porque ele vai reembolsar no plano de saúde dele lá de fora e tudo mais, você consegue também emitir a nota, tá bom? Vamos entrar agora um pouco nessa parte da documentação mesmo, né? Então, aí quem trabalha no administrativo, ter bastante atenção, que a gente vai falar bastante processos interessantes para vocês fazerem esse controle da documentação, tá? Lembrando que o ideal é que tudo a gente consiga digitalizar, né? Tanto a nota fiscal de produtos que vocês compram, de serviços que vocês tomam, quanto as notas fiscais dos serviços que vocês prestam, tá? Então, arquivamento, né? É, vamos trazendo um pouco o contexto físico, né? Quem ainda utiliza esse controle de ter o documento físico, né? Ter uma organização principalmente por mês, tá? Separe os documentos por tipos, notas fiscais, recibos, contratos e separe isso por mês, tá? Utilize um sistema de arquivamento eficiente. Então, se a gente precisar achar esse documento, como que a gente vai fazer para achar, tá? E garanta ali a segurança desses documentos, né? Se vocês estão nesse modelo físico, esse documento não pode ser perdido, tá? Então, garanta que ele não estrague, que ele não esteja em um lugar que vai mofar, nem nada. Tá? E o ideal, não espere acumular muito documento para poder mandar para a contabilidade, para poder digitalizar, para poder fazer alguma coisa. Quanto mais você acumula e manda para a contabilidade lá um pacote de 3 meses de documentação, pior é para vocês e para a contabilidade que não vai conseguir fazer o registro dessa documentação a tempo, tá? Então, se tem uma rotina de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias mandar essa documentação para o cliente, tá, para a contabilidade, está ótima, tá? Mas o ideal é que isso seja digitalizado, tá? Hoje, né, as notas fiscais que você emite, isso você já consegue ter digitalizado, né? O contador já consegue puxar isso via sistema, né? Faz uma conexão lá com a prefeitura e pega todas essas notas, tá? As notas de serviços de outros municípios, diferente do município de vocês, essas já são as problemáticas, tá? Porque, trazendo contexto aqui, a gente tem uma infinidade de municípios no Brasil. Nem todos os municípios são tecnológicos, nem todos os municípios têm tecnologia suficiente para poder integrar com outros sistemas e disponibilizar o acesso, tá? Então, esses municípios problemáticos que vocês precisam ter atenção, tá? Acredito que isso aconteça pouco quando se trata de negócios locais, como um consultório odontológico, mas é importante ter essa atenção, tá? As notas fiscais de mercadorias e tudo mais, se na hora de comprar você pede a nota fiscal, você passa os dados para que tenha a nota fiscal, o seu computador consegue puxar essas notas também, tá? E aí é de todos os estados, são 27 estados, né? Então essa integração, esse desenvolvimento de sistemas são muito mais tranquilo, tá? Então, se você consegue ter acesso a essas notas, armazene também numa pasta no computador, manda para o contador, se algum dia precisar. É importante porque isso pode gerar, dependendo do regime tributário que vocês estiverem, pode gerar crédito de impostos, tá? De PIS e COFINS para que vocês reduzam o imposto. Então, da mesma maneira que é importante você emitir nota para todo mundo, é importante você cobrar nota de todo mundo também. Saiu 1 centavo do caixa do consultório, tem que ter a nota fiscal para comprovar esse gasto e para que você possa, dependendo do regime tributário, ter esse benefício de impostos, tá? E aí ter atenção, né? Receber essas notas com os dados corretos
É importante isso, então é importante que você confira com o seu contador se os seus fornecedores estão mandando as notas corretamente, se precisa de algum ajuste e tudo mais. Lembre-se, dependendo do regime tributário, essa nota vai te trazer um retorno de imposto para reduzir o seu imposto, tá? E entrando um pouquinho mais ali na parte de controle de contas a pagar e receber, que também é importante, acredito que dentro do sistema que vocês utilizam tem isso, mas muita gente não utiliza ou subutiliza, que é a gestão de contas a pagar ou receber. Então, o sistema que tem essa parte financeira, você consegue provisionar os seus gastos, né? Então, aluguel, exemplo, R$ 1.000 todo mês. Estou aqui num contrato indefinido. Então você registra lá um contrato indefinido de R$ 1.000 todo mês. Então você sabe que aquele valor vai sair todo mês. Internet, R$ 250 por mês. Registra lá, vai sair R$ 250 de internet por mês, tá? Fez esse registro, fez esse controle, ótimo. Você consegue ter a primeira peça para gerar o seu fluxo de caixa. Você já sabe, já provisionou as saídas de recurso. Agora a gente precisa provisionar as entradas de recurso, tá? É mais difícil num cenário de que, né, é uma venda transacional, todo dia acontece algumas coisas ali, mas o ideal é que você registre todas essas contas que você tem a receber, que está recebendo, e a média dos últimos meses tende a ser a média dos próximos meses, tá? Então, na hora de fazer um investimento, fazer uma análise, entender se vale a pena contratar um profissional, uma ampliação, tudo mais, você tem uma ideia do que está recebendo, do que está acontecendo todo mês em casos de entrada, mas também vai ter ideia de casos de saídas. Se o fluxo de caixa mostrar que é favorável você despender do seu recurso sem atrapalhar a operação da empresa, aí sim você pode fazer algum tipo de investimento, tá? E a importância de você mandar toda a documentação para a contabilidade é justamente essa. Você vai estar fazendo aí no seu sistema financeiro o controle, mas a contabilidade também vai estar fazendo do lado de cá. E aí é, é a dupla checagem, né? Se você está fazendo e às vezes errou, vacilou alguma coisa, a contabilidade ela vai conseguir corrigir isso, ela vai conseguir conferir e apontar para você. Olha, você está fazendo a classificação de tal coisa de maneira errada. Vamos corrigir isso. E aí você consegue dar sequência nessa parte de gestão financeira. Lembrando, uma empresa sem dinheiro, ela está sem dinheiro em caixa, ela tende a quebrar, né? Eu gosto muito de brincar um exemplo da Fiat, que fica aqui perto da gente. A Fiat, desse tamanho todo, se ela ficar 4 meses, 5 meses sem vender um carro sequer, ela não vai ter fluxo de caixa, ela vai quebrar. Então, uma empresa que é pequena ou média, se ela ficar 2, 3 meses gastando dinheiro errado, comendo caixa da empresa, aí ela vai quebrar também, tá? E um ponto importante dentro disso, até achei que foi o que a Mirella tinha comentado no início, né, de não saber separar pessoa física e pessoa jurídica, aqui entra também, mas aí entra na figura do sócio da empresa, né, e do a empresa em si, a pessoa jurídica que tem as suas atividades e o sócio que às vezes usa o caixa da empresa como caixa eletrônico, tá? Então é importante fazer esse controle da retirada do sócio. Olha, o sócio estipulou que a retirada dele vai ser essa, a gente vai fazer uma análise se faz sentido ou não. Pronto. Chegamos a um número. Ele não pode ficar usando o cartão da empresa para comprar um lanche na padaria, para comprar botar gasolina no carro. Não. Isso, ao longo prazo, vai acabar com a empresa. Tá? Então, é muito importante o sócio ter essa consciência de separar os gastos pessoais dos gastos empresariais. Tá? E numa gestão de controle de contas a pagar e receber, você consegue ter isso com muito mais clareza, com muito mais evidência, porque você vai ter os números ali em formato de planilha, em formato de dashboard, e isso vai apontar ali, vai ligar um sinal vermelho, e isso vai incomodar e vai mudar o comportamento do sócio, tá? Então, por isso que é muito importante vocês utilizarem o sistema e não subutilizarem, né? Mas colocarem o máximo de informação dentro dele para ter esse registro. Dentro do sistema também você consegue realizar o controle de estoque, tá? Então,
E aí é importante entender que existe duas maneiras, né, da gente analisar esse estoque. Da maneira contábil, que é pelo valor, né? Então, olha, eu tenho 300 mil reais de estoque, tenho 250 mil reais de estoque, né? Mas também pelo controle físico, né? Que é ir lá e ver, olha, o que que eu tenho aqui de fato? Ah, eu tenho 30 unidades disso, 30 unidades daquilo. Então, você consegue fazer essa análise pelas essas duas frentes, tá? Para a contabilidade, o que importa é o valor. Tá? Dependendo do regime tributário, esse estoque ele pode gerar também algum tipo de crédito de imposto, tá? E reduzir o imposto. Por isso que é muito importante ter tudo registrado, ter nota fiscal de tudo, porque olha o tanto de coisinhas que eu falei aqui que pode reduzir o imposto. Então, num bom planejamento tributário, para qualquer tipo de empresa, a gente analisa ali mais de 200 itens, tá? Mas a gente só consegue trazer de fato economia tributária quando se tem nota fiscal de tudo que entra e tudo que sai, tá? Então, esse controle de estoque é extremamente importante, tanto fisicamente falando quanto fiscalmente falando, tá? E lembre-se também, né? Estoque parado é dinheiro que está sendo corroído, tá? Então entenda muito bem desse controle de estoque, a hora de fazer uma promoção, né? A Black Friday está chegando. Se fizer sentido, se tiver muito estoque parado, temos que fazer com que esse estoque, antes que ele estrague ou que perca alguma coisa, né? Ele seja utilizado, que ele gere caixa para a empresa. Tá? Então, muito controle de estoque é extremamente importante para que você não perca dinheiro é, por pequenos vacilos, tá? O outro item que eu coloquei para a gente debater aqui, que é importante, é a questão dos impostos, tá? Acho que praticamente tudo que a gente falou ali, eu trouxe uma pitada dessa parte de impostos, tá? Desde a pessoa física até a pessoa jurídica, no Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, tá? Mas o mais importante de tudo é mantenha esses pagamentos de impostos em dia. Juros e multa de imposto é muito alto, tá? E é muito importante que você tenha esse controle, tá? Para não desperdiçar dinheiro, tá? E evitar problemas com o fisco também. Então, se você deixa de emitir uma nota fiscal ali por vacilo, depois atrasa mais um tipo de imposto, aí depois atrasa um outro imposto, aí tem um funcionário que entrou na Justiça do Trabalho porque você estava fazendo coisa errada. Então, você vai somando essas coisas, você vai acendendo alertas na Receita Federal que eles vão querer te fiscalizar, tá? Então, o imposto vai ter que pagar, não tem como fugir. Então, tem essa gestão de caixa eficiente, né? O controle de contas a pagar eficiente, para que você não atrase impostos, tanto para não gerar problema com a Receita Federal, quanto também para não desperdiçar dinheiro. Os juros e multa de impostos são altíssimas, tá? E ponto importantíssimo, né? A contabilidade é um serviço que você contrata para delegar e não para delargar. Então, aqui a gente incentiva nossos clientes a nos fiscalizarem. A gente coloca itens no nosso processo de prestação de serviço, né, que ele consegue fiscalizar se a gente está fazendo tudo certo ou não, tá? Então, frequentemente, consultar uma CND, né, que é uma certidão negativa de débito, é importante. Frequentemente, acessar o portal da Receita Federal, né, o ECAC, e tirar um relatório da situação fiscal é importante, tá? Porque às vezes o contador não erra por mal, foi um vacilo bobo ali que gerou uma declaração, um atraso em uma declaração, né? A gente está entrando muito no processo de ter que entregar declaração para tudo, né? Então a contabilidade ela entrega declaração para cada coisinha que você faz. No cenário de vocês, a DMED é extremamente importante para o seu cliente não ter uma experiência ruim com você, né? O paciente não ter uma experiência ruim lá na hora dele fazer a declaração do imposto de renda. Porque se a gente não faz a DMED, na hora que ele baixa a pré-preenchida, não vai aparecer o gasto dele com você, ele vai lançar, vai cair na malha fina, a contabilidade de vocês vai ter que corrigir e a contabilidade do paciente vai ter que corrigir também. Olha que experiência negativa. Ainda mais na época da experiência que a gente está, né? Que tudo, todo serviço, tudo que a gente vai consumir, as pessoas pensam em trazer uma boa experiência.
tá? Então é muito importante que vocês também tenham esses períodos de checkpoint e controle com a contabilidade. Conferir se as declarações estão sendo entregues, né? Se não tem nenhuma pendência, né? E isso é muito simples de fazer, tá? Basta pedir a contabilidade, olha, eu gostaria de trimestralmente receber uma CND e receber um relatório do ECAC mostrando que está tudo certo, tá? O contador não vai ficar ofendido, pode ficar tranquila. Ele provavelmente já faz isso, mas é bom criar esse checkpoint porque a empresa é de vocês e você não pode delargar essa parte. Você delegou, é uma parte que eu não sei, que vocês não sabem fazer e vai ter que delegar, mas não pode simplesmente deixar e na hora que der um problema tentar corrigir, porque na hora que for corrigir, às vezes a multa já pode estar alta demais, certo? Então, repassando aí pelos pontos, né? Se trabalha com muito documento físico, ter um modelo de arquivamento que seja fácil de achar o documento e que não estrague esse documento, tá? Mas o ideal é sempre levar para essa parte de digitalização, tá? Ou escaneie o documento, ou tenha sistemas que você consiga puxar esse documento ou armazenar esse documento lá dentro, tá? Ah, quais sistemas? Olha, existem muitos, provavelmente o controle odonto tem alguma coisa nesse sentido, tá? Mas converse com o contador. Olha, eu estou precisando digitalizar o meu processo. O contador vai ajudar, tá? Emissão de notas fiscais, um ponto importante que a gente falou, tá? Se o paciente não quer passar os dados para emitir a nota fiscal, alinhe com ele. Olha, então não posso te passar ela depois. Eu estou fazendo a nota fiscal agora. Se você não quer, daqui 1 ano e meio você vai me pedir. Não tem como, já te adianto. Não tem como. Ou é agora ou não tem mais. Tá? Alinhou com o paciente. O ideal é que tenha a nota fiscal com o nome dele, porque ele vai precisar e lá na frente você já não vai ter mais esse problema, tá? Mas emitiu a nota fiscal. Comprou alguma coisa, contratou um prestador de serviço, tem que ter a nota fiscal desse prestador de serviço também, ou desse fornecedor, tá? Para armazenar, fazer controle de estoque, fazer controle de contas a pagar, que você vai ter que pagar por aquele serviço ou por aquele insumo, né? E para que o contador também possa fazer o planejamento tributário de vocês. Se o contador entender que o regime tributário do lucro real é melhor, essas notas fiscais são excelentes. É importantíssimo que tenha isso, tá? Controle de contas a pagar e receber, meio que compila tudo ali que está acontecendo, né? Então, se você prestou um serviço, você vai receber. Se você comprou uma mercadoria de um fornecedor ou contratou um serviço, você também tem que registrar isso e acompanhar, tá? E, obviamente, nota fiscal de tudo, tá? Com a nota fiscal de tudo, a contabilidade consegue fazer o controle de estoque no formato fiscal, né, que é o valor do estoque, e vocês conseguem também fazer o controle de estoque em questão de itens unitários, quantidade e tudo mais, tá? É, e o último tópico que a gente falou foi sobre os impostos. Então, acho que todo mundo quer pagar menos impostos, né? E como que paga menos impostos? Primeiro de tudo, é ter nessa gestão que a gente falou, né? Ter o controle de notas de entrada, notas de saída e esse trabalho próximo com o contador, pedindo para ele fazer o planejamento tributário, pedindo, né, para acompanhar o que está sendo feito, não delargar a contabilidade, mas sim delegar a contabilidade e fazer esse acompanhamento, tá? E por que que é importante tudo isso que a gente falou? Tomada de decisão. Se a gente vai tomar uma decisão de ir para o lucro presumido ou para o lucro real, a gente precisa ter uma análise histórica da empresa. Porque se a empresa é totalmente lucrativa, muito lucro, um percentual muito alto, você conseguiu fazer uma gestão de custos eficiente, o lucro real não vale a pena, porque você vai pagar imposto sobre o lucro. Então, opa, então vamos ver quais são as alternativas. É, decisões de investimento. Se a gente tem ali todo o histórico da empresa, o que está sendo feito, o quanto que está tendo de lucratividade, quais são os meses bons, os meses ruins de vendas, você consegue entender se faz sentido uma ampliação, se faz sentido uma nova unidade, se faz sentido contratar mais profissionais, se faz sentido investir em marketing, patrocinar um evento, fazer um Invisalign Day no consultório, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, a tomada de decisão ela é baseada em dados. Quando você toma uma decisão baseada em achismo, a tendência é que você
erre, né? Então você está competindo no mercado com pessoas que estão tomando decisões baseadas em dados. Se você não trabalha, não tem uma base ali para gerenciar toda a informação e não tem dados, a chance de você ter uma boa tomada de decisão ela diminui, tá? Então preocupe-se com os dados para a gente poder ter uma tomada de decisão eficiente. Cumprimento das obrigações legais, né? Então, emitir nota fiscal, por exemplo, é a principal obrigação legal, né, que o administrativo tem que ter, né? Então, é importante para evitar multas, penalidades, né? Então, um processo dormir aí tranquilo, sem preocupação que a Receita Federal vai vir cobrando alguma coisa, tá? Segurança jurídica, né? Então, entra dentro dessa parte de conformidade legal também, mas você fica tranquilo, né? É, se acontecer de errar em algum procedimento, acho que todo mundo está sujeito a isso em algum momento, né? Tomara que não aconteça, mas está aqui, olha, a gente tem todos os alvarás, a gente tem todos os controles, tem nota fiscal de tudo, o fornecedor do insumo que gerou o problema é esse, tá tudo certo, né? Opa, então beleza. Então você tem uma segurança jurídica ali que tá tudo certo, aconteceu um problema pontual, isso vai ser resolvido, tá? E eficiência, né? A organização dos documentos facilita a rotina administrativa e a eficiência financeira da clínica. Lembrando, empresa é feita para dar lucro, para gerar caixa. Se ela não está conseguindo fazer isso, ela não vai conseguir pagar fornecedor, não vai conseguir pagar funcionário, não vai conseguir pagar os sócios, e a empresa deixa de existir, deixa de gerar emprego, deixa de ter a sua função social, tá? Então, para a prosperidade da empresa, para que a empresa possa desenvolver, ela precisa ter essa eficiência de gestão desde lá da base. Cada documento, onde que guarda cada documento, para que serve cada documento. Então, esse foi o ponto que eu quis passar aqui para vocês hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Luísa? Pedro, até que o pessoal aí se alinha, né? São muitas informações. A gente vê uma dificuldade muito grande, Pedro. Eu não sei aí quanto aos seus clientes, em relação aí para o lucro real, devido à dificuldade de comprovar o pagamento de alguns parceiros. Por quê? Uhum, A partir do momento que um parceiro, né, que trabalha com você, ele tem um vínculo numa empresa, e ele já paga aí seus 27%. Quando ele vem trabalhar com você e você, né, e ele precisa declarar isso, você declara que você fez o pagamento para ele acaba caindo numa situação que ele nem vale a pena trabalhar com você. Então, assim, a maior dificuldade hoje que eu vejo de ir para o lucro real, na verdade, é conseguir realmente comprovar todas as nossas saídas. O que que você orienta nesses casos? Quais os desafios que você vê aí das clínicas ir para o lucro real? ótimo. Realmente é um dos maiores desafios, tá? E poucas conseguem ir, tá? Infelizmente, para o dentista parceiro, não, a maioria das vezes não vale a pena, né? Mas o que a gente recomenda, né? Tente mostrar para o dentista parceiro que se ele virar PJ e ter um CNPJ, né, ele consegue prestar serviços em várias clínicas, emitir as notas fiscais para essas diversas clínicas, garantir a segurança jurídica e a conformidade legal dele e favorecer a clínica odontológica também, tá? Com dentista é muito mais difícil. Ainda não consegui entender por quê. Mas médico, por exemplo, todo médico tem CNPJ. Todo médico tem CNPJ. E ele consegue prestar plantão no hospital A, no hospital B, no hospital C, ainda consegue utilizar o CNPJ para o seu próprio consultório, para a sua própria atividade, tá? Consegue ter a parte de comprovação de renda, tá? O autônomo, normalmente, a maioria das vezes, ele está sonegando, está pagando 27,5% de imposto, ainda está sonegando mais um tanto e não consegue evoluir financeiramente, o tanto que poderia, tá? Então, o trabalho da clínica deveria ser conseguir mostrar para o dentista parceiro que se ele tiver um CNPJ vai ser muito melhor para ele. Talvez no início seja mais complicado,
porque ainda não é cultural que o dentista tenha CNPJ para prestar serviço em diversas clínicas, mas é mato para desbravar, né? Então, quem desbrava primeiro ali, a clínica que consegue mostrar esses benefícios, consegue também colher esses frutos mais rápido, tá? Mas sim, é um desafio, tá? Eu acho que não tem uma resposta ainda certa para tudo isso, né? Mas eu iria nessa de deixar de pagar 27,5% e começar a pagar menos imposto como pessoa jurídica, mas ele vai deixar de ser pessoa física, tá? E aí ele consegue emitir nota para você. É, Mas é, sim, é um desafio. sim, a questão do médico eu vejo, né? A gente tem alguns médicos na comunidade, eu também acompanho a rotina de alguns médicos, eu vejo a questão da obrigatoriedade de criar um CNPJ para estar no hospital, né? Uhum, Meu esposo também é médico e ele está à frente de administração pública, então, assim, eles exigem que o médico tenha um CNPJ. Como a remuneração é muito interessante, né? A maioria dos casos bem diferente da remuneração dos dentistas nas clínicas parceiras, né? Então, eles acabam vendo esse lado positivo. Não, eu vou ter remuneração aqui muito boa, então eu não vou me opor a isso. Então, o que que acontece? Beleza, o meu parceiro ele vai criar um PJ, como ele tem ali um faturamento até 15 mil, vai pagar 6% ali, é um imposto baixo. Aí, o outro problema que eu vejo, se você tem alguma recomendação a isso, ele já tem uma carga, vamos colocar, ele não trabalha em nenhuma outra clínica. Não trabalha, ele só uhum, trabalha na sua clínica. Porém, ele tem um vínculo empregatício com a empresa que ele já chega no teto ali de 27,5, então ele vai ter CPJ. Só que ele não quer ter uma relação com contador, porque ele vai pagar 6%, porém ele vai ter que pagar um contador, ele vai ter que envolver, querendo ou não, na questão das notas fiscais, emitir essas notas fiscais. A clínica, no caso, tem que emitir as notas fiscais dele, aí vai ter que entrar, no caso, no site da prefeitura ou contratar um outro sistema, porque quando a gente contrata, por exemplo, o sistema que a gente utiliza hoje para a clínica, e eu vou emitir uma nota fiscal, eu emito a nota fiscal no nome da clínica. Eu não consigo emitir uma uhum. nota fiscal no nome do dentista. Para eu emitir uma nota fiscal no nome do dentista, eu precisaria ter um sistema pro dentista. E aí já dificulta o Isso. processo todo, a gente já ganha, perde um tempo muito grande. Então, assim, quando você vai desdobrando tudo, não é só criar um PJ, né? É assumir um gasto de contabilidade, é ele ter que olhar a contabilidade, aí eu já tenho o problema de emitir as notas fiscais dele, enfim, né? Mas aí, nesse caso dele ser o PJ, eu poderia, por exemplo, continuar emitindo as notas fiscais de todos os pacientes, a clínica emitiu nota fiscal de todos os pacientes, e emitir uma nota fiscal para ele, sobre o que ele recebeu ali no mês. Seria correto isso também? Poderia fazer isso para diminuir essa demanda de serviço? Como que a gente faria Eu não isso? sei se entendi a pergunta. Você emitir para ele como se você fosse o administrativo dele? Entrar no Porque o login que que dele, emitir a acontece? nota de prestação de Vou serviço? colocar na prática aqui que a gente, né, vive na clínica e os nossos mentorados também vivem. Ok, ele vai pagar os 6%, ele vai ter um PJ, não tem problema nenhum isso. Porém, no operacional, no dia a dia, isso vai gerar uma demanda de serviço muito grande. Falando de um Uhum. dentista, é uma demanda grande. Agora, falando de 10 dentistas, é uma demanda gigantesca para quem trabalha no financeiro. Talvez mandaria até de ter mais um funcionário. Enfim, geraria uma demanda muito grande. A clínica ela poderia ter esse dentista como um prestador de serviço, um CNPJ prestador de serviço, emitir uma nota fiscal para esse dentista, como, por exemplo, o dentista ele recebeu ali 5 mil dentro daquele mês. O CNPJ da clínica poderia emitir uma nota fiscal pro dentista, como passou aquele dinheiro para ele, para aquele CNPJ, ou isso não existe, essa possibilidade? Tá, entendi. É, tá. É como se fosse o faturamento dele e não da clínica, né? A clínica vai emitir a nota fiscal para o paciente do valor bruto, né? Uhum. Colocar, Ah, tá. eu recebi R$ 1.000 do Pedro, referente a Uhum. tratamento do Pedro. Só que eu passo para o Pedro
R$ 1.000, eu passo R$ 400 para o Pedro. Então, como eu passei R$ 400 para o Pedro, eu vou emitir uma nota fiscal de pagamento do Pedro, como dentista, prestador de serviço, de R$ 400 por mês, que aí geraria uma nota só para cada parceiro. Ou seja, a demanda de serviço interno, ela não aumentaria e eu conseguiria regularizar essa situação. Isso seria Tá, possível ou não? tá. Eu acho que a gente está indo para um caminho de complicar o que pode ser fácil, tá? Vou trazer um exemplo daqui da Caravela, tá? Fazendo um jabazinho, mas não é exclusivo. Tem outros prestadores de serviço de contabilidade que têm isso também, tá? Principalmente em serviço médico é mais comum ainda. É, o médico e o dentista quer ficar livre da burocracia, certo? E quer o menor imposto possível, tá? A gente tem planos aqui, e não é só aqui, tá? Para não ficar parecendo só um jabá, planos de R$ 390 por mês que a gente emite as notas do dentista. Então chega o final do mês, no caso aqui a gente tem mais médicos que têm isso, né? Chega no final do mês, o médico fala só, eu preciso dessa nota fiscal para esse consultório, dessa nota fiscal para esse hospital e essa nota fiscal para esse outro hospital. A gente emite as notas e manda para o médico e o médico manda para o administrativo, tá? Então, o ideal é que a clínica não assuma essa tarefa que é do dentista. É a tarefa dele. E a gente tem que culturalmente trabalhar isso. Olha, isso é sua tarefa, não é minha. É sua tarefa, não é minha. E aí, a partir do momento que culturalmente isso está implantado, a gente vai para esse cenário que os médicos estão hoje. Todo médico tem CNPJ, todo médico tem contabilidade, a contabilidade emite as notas do médico se precisar, manda para quem precisa, tá? Então, eu iria por esse caminho. Ao invés de complicar, eu iria para um caminho de que, olha, a tarefa de cada um é essa. Ah, não, mas eu não quero emitir nota fiscal, eu não quero ter essa dor de cabeça. Aí, beleza, em algum momento você vai chegar e vai começar a colocar no seu filtro de seleção de parceiros os parceiros que se adequam. Exemplo de outro mercado, tá? Empresas que vão para o lucro real, que têm crédito de PIS e COFINS, elas têm que comprar de empresas que estão fora do Simples Nacional. Então, às vezes, ela tem um fornecedor sensacional, mas o cara está no Simples Nacional e não gera crédito de PIS e COFINS. Ele tem que trocar de fornecedor, tá? E no caso, na nota fiscal, eu acho que eu não estou entendendo a pergunta, Luísa, mas vou Não, tentar não, eu estou explicar de. respondendo da Paula ali. Ela colocou logo, mas Ah, tá. aí o dentista que teria que emitir o recibo para a clínica. Isso. Recibo é pessoa física e nota fiscal pessoa jurídica, Ela tá? está Só para perguntando se a é o Paula. dentista que vai emitir a nota fiscal, que ela fez a pergunta, entendeu? Ah, tá. Ah, tá, foi uma pergunta, né? Paulo, o que que acontece? Se você é pessoa física, né? Você tem que emitir o recibo para o seu paciente, tá? Se você atua de maneira autônoma. Agora, se você atua dentro de uma clínica, a clínica que tem que emitir a nota fiscal para o paciente, certo? Então, o cliente é da clínica. A clínica que tem que fazer a tarefa dela, que é emitir o documento fiscal para o paciente. Ponto final. Se der problema, a clínica que resolva, tá? Os dentistas parceiros, eu não recomendo que faça recibo, porque senão você vai ser tributado em 27,5%. Eu recomendo que o dentista parceiro tenha CNPJ, que aí ele vai ser tributado a 6%. Obviamente, né? Dependendo do faturamento, pode aumentar, mas na média vai ficar ali 6%, tá? Qual que é a vantagem dele ter o CNPJ? Ele vai ter, como pessoa física, vai conseguir comprovar a renda, porque vai ter prolabore e distribuição de lucro, vai sair do ambiente de sonegação, que aumenta o risco dele absurdamente, porque, como pessoa física, ele sonega, e muito, tá? E também vai ter a parte de contribuição previdenciária. Então, lá na frente, na hora que está cansado, vai querer aposentar, esses anos de contribuição de prolabore dentro da pessoa jurídica também contam, tá? Talvez não seja a melhor dos cenários, a aposentadoria pública, mas tem, tá? Então, eu acho que a gente tem que implementar essa cultura de que, assim como o médico tem CNPJ, o dentista autônomo que presta serviço para várias clínicas também tem que ter.
mesmo que ele também tenha um vínculo trabalhista CLT. Ele também precisa ter o CNPJ porque ele atua com outras clínicas. A não ser que ele seja exclusivo e vai ser CLT exclusivo, beleza, o que é raro, né? Mas eu acho que o caminho é essa. Culturalmente, o dentista tem que ser CNPJ, né? E ele conhecer o mercado. Olha, eu não gosto da burocracia. Cara, tem um plano de R$ 390 por mês que a contabilidade faz tudo para você, né? Então, assim, é colocar os prós e os contras na balança e qual briga que a gente vai comprar. Eu compraria essa briga. Olha, você tem que ter CNPJ. É melhor para você, é melhor para a clínica. No início, talvez seja ruim, porque toda mudança é ruim. Mas com poucos meses ele vai começar a ver a diferença. No primeiro ano que ele for fazer a declaração do imposto de renda dele, ele vai ver a diferença do tanto de imposto que ele economiza. Aí pronto. Consegui explicar, Luísa? Ficou alguma dúvida? Pode falar. Sim, sim, não, explicou. Eu gosto de fazer algumas perguntas que o pessoal acaba não perguntando. Eles confundem bastante isso, e essa questão também é, por exemplo, que às vezes eles ficam confusos. Ah, eu tenho CNPJ, e aí o que que eles fazem? Eles emitem nota fiscal e emitem recibo. Se não tem sócio, né, ele não pode fazer isso. Ah, mas o colega da outra clínica, ele dá recibo mesmo vencendo PJ, porque ele tem sócio dentista, né? Claro, sócios dentistas, e aí ele consegue fazer isso. Então, assim, às vezes ele olha o que o colega está fazendo, né? E começa a fazer também. Então, a gente que tem CNPJ, mas a gente não tem sócio, dentista, né? Ah, mas eu tenho sócio, sócio é meu marido. Não, não entra, né, Pedro? Eu tenho sócio dentista ali que não é, como diz meu marido, meu filho, enfim. Aí eu consigo fazer um recibo, tem um outro entendimento. Mas quem tem não pode, gente, ficar fazendo recibo, ficar fazendo de caixa, ficar fazendo, inventando a roda para pagar menos imposto, né? Na verdade, É, essa questão de inventar a roda para pagar menos imposto acaba complicando a vida de todo mundo. Essa é a verdade. Mas essa saída que você deu, eu achei assim extremamente pertinente, porque o caminho vai ter que ser esse mesmo. É o ser um PJ, porque ele acaba que ele vai no final pagar menos imposto e ainda ter um recolhimento ali, e ele vai, né? Até a própria clínica pode encaminhar para o contador dele quais foram os pacientes que emitiu aí recibo e a empresa emitir ali, tá. né? E até trazendo um ponto também, tá? É, hoje, no cenário que se encontra, né, essa relação do dentista parceiro com a clínica, isso não favorece o, um aumento de remuneração. Por quê? Por exemplo, a clínica não pode ir para o lucro real. Quando você vai para o lucro real, você precisa. A estratégia tributária, na maioria das vezes, é para que não tenha um lucro exorbitante, tá? E aí, obviamente, você tem que aumentar os gastos. Então, se você aumenta os gastos, você paga menos imposto, porque o lucro vai ser menor. Porque foi a estratégia traçada. Você vai pagar menos impostos sobre o lucro, tá? Ô Pedro, É, tirando uma dúvida aí, no caso, a pessoa foi para o lucro real, que é o mais raro, que eu estou tentando aí há alguns anos aí, tô tentando esse desafio aí, mas tem um monte de coisa que vai impedindo. Vamos colocar, ele vai pagar sobre o lucro quantos por cento, ou tem uma crescente, como que funciona aí o pessoal que está no lucro real aí, as clínicas médicas odontológicas? Aí depende, não consigo te dar essa porcentagem exata, porque é dentro do planejamento tributário. Mas, se você tem um lucro grande, você vai pagar um imposto alto, certo? Então, o Mas tem que que uma as pessoas. tabelinha igual o Simples Nacional, tipo assim, até tantos mil de lucro, tantos por cento, ou não, no lucro real não tem Não, isso. não, porque tem, assim, tem como você fazer várias estratégias. Então, por exemplo, PIS e COFINS é sobre faturamento. Mas se você tem crédito de FIIs e COFINS por conta, né, das coisas que você comprou, isso pode ficar 5%, pode ser 6%, pode ser 2%, independente do faturamento, tá? Aí tem o ISS, dependendo da clínica você consegue pagar ISS fixo. Se você está com a equiparação hospitalar, a sua contribuição sobre o lucro, o imposto de renda de pessoa jurídica pode ser baixíssima, 9%. Então depende muito. Mas o ponto-chave que eu quero trazer aqui é
A clínica, se ela está no lucro real, ela vai ter que gastar mais. E gastar mais pode significar pagar mais para os parceiros. Por quê? Porque os parceiros estão emitindo nota. Então, ao invés dele pagar imposto, ele vai pagar parceiro. Então, se antes o parceiro recebia 15 mil e a empresa foi para o lucro real, opa, eu preciso ter mais gastos. Eu vou gastar com o quê? Vou gastar com um parceiro bom, porque eu quero fidelizar ele mais. Então, se antes gastava 15, agora pode pagar 20, 25, porque ele está recebendo a nota fiscal para, entre aspas, né, deduzir imposto. Tá? Então, por isso que eu acho que implementar essa cultura de que o dentista tem que ter CNPJ tal qual o médico é vantajoso para todo mundo, para a clínica e para o dentista. Conseguiu pegar essa lógica que eu passei ou ficou um pouco confusa? Eu não deu para entender. Mas, por exemplo, o dentista ele trabalha para mim. Todo o Uhum. recebimento do paciente dele, ele já emitiu a nota fiscal. Então, a clínica não vai emitir essa nota fiscal porque o dentista, ele foi contratado como PJ e ele emitiu nota fiscal do paciente dele, né? Então, o Só que paciente é dele. o paciente é dele. Mas aí, por exemplo, a clínica retém esse dinheiro, vamos colocar. A clínica Uhum. tem que pagar ele, aí ela emite a nota fiscal para ele ou não? Como que faz esse pagamento no caso? Ele que paga o Quem, aluguel é, pela clínica, no caso? Uma locação de quem sala? prestou. Isso, é quem prestou serviço para quem? Ele prestou serviço para o paciente, certo? O Sim. paciente não é dele, o paciente é dele, não é da clínica. Então, se o paciente é dele, ele tem que emitir ou a nota fiscal ou o recibo para o paciente, certo? A relação é dentista parceiro e paciente. A relação do dentista parceiro com a clínica é qual? A gente tem que entender. Ah, ele só faz a alocação do espaço. Não, mas aí no Show. caso ele recebe porcentagem. Na realidade é essa. Porque Tá. na realidade é o que que acontece? Ele recebe a porcentagem sobre o trabalho dele. E na Uhum. realidade, o paciente é o paciente da clínica. Tá. O que eu gosto sempre de conduzir é. Luísa, desculpa, Pode falar. desculpa, interrompi aí. Então, assim, a minha dúvida é a seguinte também, Luísa. É, por exemplo, a gente emite nota fiscal para o paciente, até porque o paciente paga e entra na conta da clínica. Então, se ele pagou em cartão, Pix, transferência, entra na conta da clínica, certo? Não entra na conta do dentista. Então, se a receita, por exemplo, tiver lá né, uma varredura da conta, por exemplo, é na conta da clínica que vai estar lá o dinheiro do paciente. Então, a clínica teria essa responsabilidade de estar emitindo a nota fiscal para os pacientes. Agora, pelo que eu entendi aí, seria o dentista que teria que emitir uma nota de recibo, né, uma nota fiscal para a clínica, como ele está recebendo aquela porcentagem da clínica, é isso? Isso. Foi a Paula que perguntou, né? Isso. Paula, é exatamente isso. O dentista, ele vai ser parceiro, só que ele não vai ser contratado no regime PJ, no regime CLT, ele vai ser contratado no regime PJ. Eu, particularmente, acho que o bem mais precioso da empresa é o cliente, tá? Então, o cliente tem que ser da clínica. Pronto, o cliente é da clínica. Se hoje você tem o dentista Paulo, o dentista Pedro e o dentista Henrique cuidando, ótimo. Mas se amanhã eles saírem, o cliente não pode sair. Então o cliente tem que ser da clínica, tem que trabalhar para isso. Sei que às vezes o cara vai lá por conta de um ou de outro dentista, mas esse é o ponto. Então a clínica tem que fazer a nota fiscal para o paciente. E o dentista, para receber da clínica, ele recebe comissionado, ele recebe por dia, ele recebe de X, Y, Z maneira. Ele, para receber o dinheiro que vai sair da conta da clínica, ele tem que emitir uma nota de prestação de serviço para a clínica, tá? Ah, não, eu só alugo espaço, então o cliente é do dentista. E aí quem aluga o espaço cobra o aluguel do espaço, tá? A pergunta do Luiz É acho que o foi mais ou menos CNPJ do isso. dentista que vai emitir uma nota fiscal para o CNPJ da clínica, entendeu, Paula? Isso. Então, na verdade, a clínica continua emitindo a nota fiscal de todo mundo e no final do mês, se a clínica vai pagar R$ 5.000 para aquele dentista, ele emite uma nota fiscal
De como 5.000. prestou R$ 5.000 de serviço. E aí a gente consegue lançar essa saída, né? Vamos dizer, essa saída para o dentista, no caso, na verdade, a clínica vai emitir uma nota fiscal que pagou o dentista, não? Não, não. Quem Não, emite nota fiscal é quem presta o serviço. No caso, ele é, vai emitir a nota fiscal. que eu entendi que é o dentista, né, que emite a nota fiscal, mas aí a clínica pode declarar essa nota do dentista para, tipo assim, como os gastos da clínica, e aí, Tem como que que seria? declarar. Tem que Tem que declarar. declarar. É um gasto da clínica. É um gasto com mão de obra, né? Mão de obra terceirizada, porque não é CLT. Entendeu? Uhum. Esse é o ponto, Luísa. Você não pode emitir a nota fiscal de R$ 5.000, porque é você que está pagando, tá? É, Entendeu, Luísa? Então, ele vai te emitir, no caso, para ficar até bem mais nítido, né? Você vai pagar ele via boleto. Ele emite o boleto, ele emite a nota fiscal e manda para você. Você paga o boleto e tem a nota fiscal daquele boleto, tá? Só para ficar mais claro mesmo. Não necessariamente vai ser sobre o boleto, mas é só para ficar mais claro. É bem então, no simples e caso, bem assim, ideal Pedro, para ir para o lucro real, porque eu, assim, conhecendo a realidade aí de muitas clínicas, o nosso lucro é muito pequeno. Então, se a gente, assim, conseguisse ir para o lucro real, nós pagaríamos muito menos impostos, entendeu? A gente não tem um lucro grande. Então, fazer esses ajustes, né, esse planejamento aí agora, no final do ano, para a gente conseguir, ou ano que vem, ou em breve, ir para o lucro real, o benefício de imposto para a clínica, assim, é imensurável. Imensurável, tá? Mas essa cultura que precisa mudar. Se a gente conseguir fazer o dentista ter CNPJ tal qual o médico, pronto. A empresa está tendo muito lucro e pagando muito imposto. Cara, vamos fazer um ajuste no que a gente está pagando para os dentistas, para os bons, né? Vamos aumentar, vamos pagar mais para eles e pagar menos imposto. ô Entendeu? Pedro, uma dúvida que eu estou tendo aqui é, por exemplo, quando a gente vai emitir a nota fiscal, já que a gente paga porcentagem para os dentistas, a gente diminui do comissionamento do dentista 6%, por exemplo, que no caso do imposto que eu pago, né? Em cada nota. Então, a clínica paga 6% e o dentista comissionado paga 6% também, porque no caso a gente emite, né, para o paciente. Agora, no caso, o dentista pagando mais imposto para a clínica, vai ter uma reclamaçãozinha aí, né? Porque já vai pagar para o paciente e pagar para a clínica. Não, aí não vai pagar para a Então, clínica, não, Paula. Aí acabou. A clínica paga o imposto dela, o dentista vai pagar o imposto dele. Aí você não vai descontar nada. Esse que passou para o CNPJ, ele já vai pagar o imposto, ele já vai pagar o computador. Aí a gente não abate nada de imposto dele sobre a clínica, não. Né, mas aí Pedro? você não abate os 6% que você emite para os pacientes, não? Aí, no Não, caso, não. Ele vai pagar sobre o que ele recebeu. Ué. Aí a clínica vai é, responsabilizar. Porque aí nós estamos é. indo para o lucro real, nós vamos pagar sobre o lucro, nós vamos pagar a realidade. O que eu gosto de pensar, tá, Paula? E aí também é uma mudança de estilo de pensamento. O imposto seu é seu. A regra de comissionamento sua é sua. Você não precisa falar que a sua regra de comissionamento é baseada no imposto. Então você já faz uma calculadora, uma planilha de Excel, onde você lança lá e você vai colocar o que, que é o comissionamento de cada um, tá? Ah, esse comissionamento é isso por conta de imposto. Imagina eu prestar um serviço para o cliente e chegar aqui, ó, meu serviço é 390, mas eu cobro aqui mais 15% de taxa de energia elétrica, que é a energia elétrica que eu gasto aqui. Ele vai olhar para mim e vai achar isso totalmente estranho. Então, eu posso estipular meu honorário, que ao invés de 390 é 450. Já está incluso a taxa de energia elétrica que eu deveria ter cobrado. Eu usei um exemplo bem aleatório aqui, é justamente para entender, tá? Então, o seu imposto é seu imposto, a taxa de comissionamento, a forma de comissionamento é a sua forma de comissionamento. Então, você pode falar, ó, cara, você recebe 20% de todo procedimento que você fizer, 30%, 15%, 50%, entendeu? Mas não precisa falar que é por conta de imposto, que é por conta de insumo, que é por conta daquilo, é por conta daquilo outro. Não, isso aí é seu, é sua gestão, tá?
É, a Jéssica, no caso, como o dentista vai emitir nota fiscal? Ele vai pagar uma porcentagem de imposto, isso? Não, ele vai pagar do valor dele. Se ele recebeu da clínica R$ 10.000 por mês, ele vai pagar o imposto sobre os R$ 10.000 por mês, tá? Provavelmente ele vai estar no Simples Nacional pagando 6% do total, tá? Não é por cliente, é do total. Respondido, Jéssica? Dá um joinha aí se você entendeu. Sim, o que eu entendi é que o dentista vai pagar lá os impostos dele para a Receita, né? Não vai pagar para a clínica nada. Não, Mas a gente está falando aqui de lucro real, né? isso, E no caso do que eu faço hoje, que é Simples Nacional. isso. É, A gente falou esse exemplo, essa contextualização toda, considerando o lucro real, tá? A clínica no sim. lucro real, tá? O dentista parceiro, provavelmente ele não vai estar no lucro real, ele vai estar no simples, tá? Show. Mas hoje no Simples Nacional você paga sobre faturamento. Essa é a regra. Então você não deduz nada. A regra é porcentagem, você vai ter um percentual de imposto sobre o que você faturar, Uhum. tá? No lucro real é mais vantajoso porque além de você conseguir uma equiparação hospitalar, porque tem procedimento de poder deduzir essas coisas na hora de pagar imposto, né? Tem isso tudo. Mas no Simples Nacional você não consegue ter outro benefício, não, Ô tá? Paula, a gente está falando desse assunto justamente porque a gente tem observado, né, nesse planejamento, tem observado como a gente pagaria menos se fosse no lucro real. Por que que a gente pagaria menos? Porque a nossa margem de lucro é extremamente pequena. Entendeu? Então, hoje, a gente está no Simples Nacional aí, né? Está no anexo 3, enfim, está conseguindo pagar um imposto bom, baixo, vamos dizer assim. Porém, a gente ainda está sonegando, né? Essa é a realidade, ou seja, a gente não está 100% certo. E se a gente tivesse no lucro real, a gente estaria pagando bem menos imposto sem sonegar nada bem menos imposto. Então, assim, só que para a gente conseguir, de fato, pagar menos imposto sem sonegar nada, aí a gente precisa ter um controle 100% rigoroso de tudo que entra, né? Que a gente já tem, na verdade, falta só emitir algumas notas fiscais, mas tudo que sai. E aí, aonde, quando você vai olhar tudo que você gasta, a gente esbarra aonde? A gente esbarra no que a gente paga com o dentista, que a gente paga com o parceiro com médico, com psicólogo, o pessoal não quer pagar imposto. Eles aprenderam que não pagar imposto é uma opção. Só que não é uma opção. É uma coisa que a gente tem batido na tecla há alguns anos lá na clínica, mas algumas pessoas ainda não querem usar a máquina de cartão para não pagar o imposto. E, infelizmente, nós vamos ter que dar um fim nisso para que a gente realmente evolui no planejamento contábil, nas estratégias, e é igual o Pedro falou. Ah, mas eu não quero pagar imposto. Ah, eu não quero isso. Infelizmente, não tem como mais ser parceiro da clínica. O que que a gente pode ver no caso dessas pessoas, né, Pedro? É fazer uma locação, né? Uma locação de sala para aqueles horários. E aí, neste caso, é, a gente, na verdade, é até complicado, né, Pedro? Porque se eu fizer uma locação de É co- sala, eu sendo CNPJ, eu poderia declarar isso, que eu recebi dele esse aluguel, Você e não ele vai ser poderia clínica emitir os odontológica recibos mais, para os né? pacientes dele? Você não vai ser clínica, você vai ser uma empresa de locação de sala. Você não vai ter cliente, seu cliente vão ser os dentistas, não vão ser os pacientes. É, E O maior aí bem, acaba que a gente não vai emitir as notas para os pacientes, né? Quem vai emitir nota é o dentista. não, E eu aí falo assim, perde um esse caso vínculo, específico, né? tá? Um caso específico, por exemplo, eu tenho uma psicóloga. Entendeu? Os dentistas eu vou enquadrar todos nesse aí, mas eu tenho uma psicóloga que, por exemplo, ela aluga a sala que não é usada por dentista 3 vezes na semana. Ela me paga uma porcentagem. Aí ela não quer entrar nesse sistema aí, ela não quer se adaptar. Eu posso combinar com essa psicóloga específica de locação de sala, e aí os pacientes dela, ela emitiu os recibos dela, pode? Posso fazer isso? pode. O grande ponto é,
o cliente seu não é mais os pacientes, o cliente É, seu é mas a aí no caso psicóloga. dela específico, os clientes são dela. No caso dela específico, Isso. os clientes são delas. Então você pode locar a sala, desde E que você aí não tenha o tem nada a KNAI de ver mais locação com de sala. porcentagem para ela, não tem nada a ver com isso mais, certo? Não, ela que é sua cliente. O que ela faz naquela sala lá, o problema é dela. Problema Se dela. ela tem cliente, se ela não tem, se ela tá A fazendo agenda dela, comida, ela controla, ela que é atende tudo dela. telefone, enfim, você não tem É, comunicação mais com ela. é problema dela. O que ela faz com a sala, problema dela. A sua parte é alocar a sala e ponto final. Entendeu? Para Mas a aí, clínica nesse caso, a odontológica, gente tem que emitir o recibo para ela, né, do aluguel, né? tem. Ela vai te pagar e você vai mandar o recibo Aham, do aluguel, é. tá? Uhum. O grande ponto é, o maior bem de uma empresa são seus clientes. Então, você tem que manter seus clientes. Dentista, você arruma, né? Mas, sei lá, você tem o nome Luiz Estopa, consultório odontológico, o trabalho de marketing que você faz isso, de branding, construir marca, reputação e tudo mais, show. Aí você troca isso por pagar 1% por sonegar imposto, alguma coisa assim, cara, você está quebrando a sua empresa sem perceber, de um jeito diferente, tá? Dentista parceiro você troca, funcionário você troca. O dentista ele é seu funcionário, só que o modelo de contratação dele não é CLT, é PJ. Esse é o que a gente quer levar, entendeu? Ah, o meu dentista tá ruim, chega atrasado, não tá prestando serviço direito. Cara, então corta ele e bota outro no regime PJ, tá? Mas o cliente é seu, né? A marca é sua, o brand é seu, a maneira que você treina o dentista para ele prestar o atendimento essa maneira de atendimento tem que ser sua. Essa experiência que ele vai ter na hora que entra no seu consultório tem que ser sua, tá? E o dentista parceiro tem que entender que a melhor maneira para ele é ter um CNPJ. E nesse CNPJ ele vai emitir nota para a clínica. Ele vai contribuir para a Previdência, ele vai pagar menos imposto e vai sonegar praticamente nada, né? E a reforma tributária está batendo na porta. Todas as atualizações da Receita Federal estão batendo na porta. Tudo que a Receita faz é para pegar quem sonega. E aí é melhor a pessoa começar a se preparar agora, porque da noite para o dia ser pego pela Receita Federal com a multa de R$ 100.000 de todo o período que ele ficou aí. E aí? Como é que resolve esse pepino? Né? Então, a nossa função como contador é alertar que vai ter esse problema. Se o cara quer. E aí, a gente, nessa troca de ideia aqui, vocês, como os donos da clínicas, também é alertar: olha, cara, eu recomendo que você vá para o regime PJ, que você tenha um CNPJ para pagar por conta disso e disso e disso. Alertamos, fizemos a nossa parte. Quem for mais esperto vai entender e vai mudar. Agora, quem quer pagar para ver, eu talvez não seria um profissional que eu trabalharia. Ah, eu quero pagar para ver o que vai acontecer. Não, mas o que será que ele paga para ver para acontecer? Será que é só imposto? Será que é um procedimento mal feito também que ele faz? Enfim, nesses detalhes a gente percebe ali a característica do profissional também, tá? Acho que é que eu até filosofei aqui, mas eu acho que é isso. Show, Pedro, arrasou, muito bom conteúdo, gostei demais, né? E acho que é um tema muito necessário. E assim, para minha surpresa, ainda tem 16 pessoas aqui, teve perguntas, né? Normalmente o pessoal não interessa muito por esse assunto. Eu acho que daria até para ter mais um encontro de tantas dúvidas que teve. Acho Não, que pode o marcar. pessoal não conseguiu perguntar tudo que precisava. E também, gente, Levanta, pode eu vou levantar as perguntas com o pessoal, tá? Se ficou alguma coisa, e qualquer coisa a gente marca mais um próximo encontro, não tem problema nenhum. eu vou compartilhar depois lá o Instagram, né, da empresa, né, do Pedro lá, se alguém precisar tanto de uma consultoria contábil, né, ou também estou com problema com contador, preciso mudar de contador. Gostei bastante aí do trabalho de vocês, né, conversei com a Luciana, ele já tem uma empresa contábil 100% digital, que eu achei assim, muito bacana isso, ela comentou comigo, daí não tem armário, não tem papel, não tem documento, não tem nada. Eu acho que é nesse ponto que a gente deseja que todas as clínicas estejam, né, isentas de papéis. Eu acho que isso é um avanço muito grande e é esse o caminho. Então, assim, gente, se vocês precisarem mudar de contador, né, já conheceram ele aí, entre em contato, que eu acho que, sem dúvidas, aí vai ser um grande parceiro aí da nossa comunidade. Tá, Pedro? Muito obrigado, muito obrigada, Luciana, aí, que fez
o contato conosco. Tenho certeza aí que vai ajudar bastante aí a nossa comunidade, quem está assistindo a gravação também, né? E se você não souber como explicar isso, você manda o link da aula depois para todos os seus parceiros, depois que ele assistir a aula, você fala assim, ó, assiste a aula que nós vamos conversar, porque já vai adiantar bastante o assunto, né, Ô Pedro? Pedro, eu queria tirar uma última dúvida. Você falou a respeito da emissão da nota fiscal do dentista para a clínica. Por exemplo, se o dentista se negar a emitir uma nota fiscal para a clínica, por exemplo, isso aí pode gerar algum problema para a clínica? Assim, sei lá, alguma coisa? Ou o problema seria para o dentista em relação à Receita Federal? Os dois, né? Tributariamente você teria o problema de não ter o registro fiscal daquela saída de recurso, e para ele é a sonegação, né? Mas ele não quer pagar, que não quer emitir a nota fiscal porque não sei o quê, que ele deveria ser CLT. Beleza, você tem que ter um acordo com o seu cliente de que ele vai trabalhar no regime PJ, com o seu cliente não, né? Com o seu dentista parceiro, que ele vai trabalhar no regime PJ e tem que ter um contrato com ele. E esse contrato tem que versar sobre as obrigações e direitos de ambos, né? Uma das obrigações que ele tem é a emissão da nota fiscal. Se ele não quer emitir a nota fiscal, você também não vai pagar, Entendo. entendeu? Uhum. Então, Você beleza. acha, se Obrigada. um médico, por exemplo, hoje a gente está falando muito dessa comparativa do médico. Se o médico não emite CNPJ para o hospital que for, não é médico que tem CNPJ, não emite nota fiscal para o hospital que for, ele não recebe. Ele só recebe na hora que ele coloca a nota fiscal lá no sistema. E aí o financeiro vai lá e paga ele. Tá? É uma mudança de cultura, é ser mais firme, é ser mais rígido com o dentista parceiro. No final é bom para todo mundo, mas é uma mudança de cultura. Não vai ser da noite para o dia que a gente vai conseguir isso. Mas a gente já sabe que é melhor. Agora só falta ter essa implantação de cultura de fato, implantação de rotina, de processo, e vai ser melhor. Com um bom planejamento tributário, você vai entender o quanto que você pode gastar com essa mão de obra terceirizada, você vai ver às vezes que pode pagar até melhor, e aí isso vai ser um incentivo para aquele dentista parceiro começar a adotar esse modelo de pejotização. Certo? Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Deixa eu ver aqui no chat. Não. Pedro, muito obrigada. Nós vamos encerrar. Gente, depois vocês assistem novamente, né? Procura o contador de vocês para fazer o planejamento aí tributário, planejamento contábil aí, ver aonde vocês estão, para onde vocês querem ir. E, enfim, se nós decidimos ser líderes, né? Se nós decidimos ser donos, não é realmente um ponto confortável. Não é confortável muitas vezes ter que conversar sobre isso com o parceiro. Mas não tem saída. Nós decidimos, né, estar nesse lugar. Então, vamos embora, né? Vamos enfrentar aí, matar todos os leões que precisava matar para o leão, né, não nos pegar daqui a um tempo. Ou você mata os leões ou o leão te pega. Aí você escolhe, né? O caminho, cada um escolhe o seu. Nós estamos aqui para orientar, né, para informar. Eu, como mentora, como dentista, como dono de clínica, passo as mesmas dores do pessoal. Muitas vezes na teoria é uma coisa, chega na prática, você pega um parceiro que está com você há 15 anos, há 16 anos, que você gosta, que o paciente gosta, que é tudo maravilhoso, porém você esbarra nisso e a dor de cabeça, ela é certeira. Então, assim, eu também tenho essas mesmas queixas, eu sei que a Paula está assim, porque ela já está pensando que ela tem aquele parceiro que ela gosta, que ela ama, ela sabe que na hora que ela falar disso, você vai falar, ah, meu Deus, já vem essa mentoria da Luísa, só está atrapalhando você. Paula, sai dessa mentoria logo, minha filha. Então, assim, a gente tem que ter firmeza e saber aonde que a gente quer ir. E é isso aí, né? Somente a informação, o conhecimento que vai nos libertando e vai transformando de fato o nosso negócio. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada a cada um de vocês que esteve aqui conosco nesta manhã. Se Deus quiser, né, daqui 15 dias nós nos encontramos novamente. E tiver dúvidas, pode mandar no WhatsApp do Pedro ou no Instagram lá da contabilidade, né? Pode mandar para eles ou me perguntar que eu mando para eles também se precisar. Tá joia? Fica com Deus. Combinado. Muito obrigada. Até amanhã já está disponível lá na plataforma, tá, pessoal?
Fica com Um Deus. abraço, gente. Um abraço, tchau.